clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10jardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 34. Sidney, eu tô de volta pro Brasil. Tá de volta, né? Tudo bem por aí, cara? Por aqui tá tudo bem, mas não tão bem quanto você, né? Que acabou de ver em loco o nosso Patriots lá. Cara, que sensacional. Fala um pouquinho, daqui a pouco você vai falar um pouquinho pra gente como foi isso, né? Cara, mas um dia nos Estados Unidos eu não ia caber na cadeira do estádio, cara, de tanto que eu comi. Comi demais. Meu Deus do céu, cara. Tô mais gordo que eu já era. Tá louco. Cara, come muito e come mal, né? Lá. Ah, eu gosto pra caramba, eu como bem. Não, mal em termos de saúde, né? Meu, estamos de volta, vamos falar hoje de Patriots e Cowboys, o jogo que eu estive lá, então pra mim é um dos melhores jogos que eu já vi. Antes da gente entrar no nosso assunto principal, a gente vai dar aqueles recadinhos de sempre, eu quero falar um pouquinho de como foi minha viagem. Vamos primeiro falar de colaboração, né, Sidney? A gente pediu, já faz 2 podcasts que a gente começou a falar isso, quem puder ajudar com R$10, pelo menos R$10, seria importante pra gente. E a galera tá ajudando bastante, cara. Que legal isso, bom saber que a gente realmente, o Patriotas é todo mundo junto, né, cara? Estamos recebendo bastante coisa. É, muito legal. Quando a gente pensou em pedir essa ajuda pra galera, a gente sabia que o pessoal ia participar, mas a gente não esperava que fosse tão rápido assim a interação. E eu queria agradecer também, reforçar o agradecimento aí à galera que vai ajudando a gente a tocar esse projeto aí. E em breve a gente tá bolando um jeito de ficar cada vez mais transparente esse dinheiro, como que a gente tá usando, tudo. A gente tá ajustando tudo aí, logo vocês vão saber. Uma coisa que começou semana passada, né, Sidney, com o post do Paulo, foi o Eu Sou o Patriota, nossa nova coluna. E foi bem legal ele falando ali da sensação dele de ser um torcedor dos Patriots. A galera parece ter gostado e a gente quer texto agora, né, meu? A primeira... Fez sucesso o texto dele, o pessoal gostou, mas até agora a gente tá precisando do texto para a próxima semana. Vamos lá, pessoal. Vocês estão comparecendo em todos os setores aí para ajudar a gente e é legal para vocês até também, né? Façam texto, contem aí qualquer experiência sua, de vocês com a NFL, com os Patriots, manda o texto pra gente que a gente publica no site. Por exemplo, essa semana eu vou fazer a minha, Eu Sou o Patriota, o Felipe Torcedor, contando mais de como foi assistir o jogo lá. Então, se tiver gente que eu sei que tem gente que já avisou no Twitter que vai assistir jogo, aproveita, escreve o texto, tira foto, manda pra gente. Teve um pessoal que já começou a mandar umas artes que fazem Photoshop, essas coisas. Escreve um textinho pequeno, não precisa ser grande não, do porquê que é aquela arte, de como que te inspirou. Eu fiz do Brady porque eu acho o Brady incrível. Faz um textinho junto com a foto, dá pra gente pôr também. A questão não é pôr só a foto, né? A gente tem alguma coisa de vocês explicando também qual que é aquela arte que vocês fizeram. Manda pra gente o que for, newenglandpatriotas@gmail.com, e a gente vai colocando aqui. A gente quer continuar essa coluna. É uma coluna que não pode ser feita só pela gente, né, Sidney? Então a gente depende muito da galera, que senão ela vai morrer. É isso aí, vamos participar. Falar em participar, Sidney, todo mundo sabe, eu tava lá fora dos Estados Unidos, e estar nos Estados Unidos significa gastar muito dinheiro com coisas incríveis. Eu trouxe vários brindes pequenos pra gente fazer promoção aqui no Patriotas. Então vai rolar mais pra frente. Eu acabei de chegar, faz 3 horas que eu cheguei. Então a gente ainda vai bolar essas promoções. E o que a gente fez, né, Sidney? Só pra também explicar, a gente tinha um determinado número de dinheiro pra gastar. A gente podia ou pegar uma coisa só, gastar todo o dinheiro em uma coisa só, ou pegar coisas pequenas e ter várias, né? Que é o que a gente fez. Então a gente vai conseguir presentear mais de uma pessoa, né? Isso é interessante porque eu também acho que o ideal seria contemplar o maior número de torcedores possíveis. Então é melhor você ter várias pessoas com pequenos brindes do que uma pessoa só com um brinde um pouco melhor. Então eu concordo também, e daqui a pouco a gente vai, assim que a gente souber os detalhes, a gente vai repassar para a galera concorrer para ganhar esses brindes aí. Fiquem ligados que logo a gente vai explicar como que vai funcionar todas essas coisas aí. Cid, antes da gente entrar e falar do jogo, eu queria contar um pouquinho rapidamente, igual a gente falou, eu vou escrever um texto mais detalhado de como foi
minha visita lá no AT&T Stadium. Mas, cara, eu queria falar um pouco, né? Não só escrever, falar um pouco de como foi essa experiência. Você tá por aí, daqui a pouco você vai pro Gillette Stadium. Cara, que experiência que assistir um jogo da NFL, viu, meu? Começa no dia mesmo, você ir pra lá. Eu tive a oportunidade de visitar o estádio do Cowboys um dia antes. E, meu, entrei no campo, acho que teve gente que viu foto, entramos no vestiário dos jogadores, das cheerleaders. Como a NFL é incrível, cara. Assim, o estádio do Cowboys é uma coisa inacreditável. Quando a gente tava vindo de carro na estrada, porque a gente foi tudo de carro, a gente alugou carro. E quando a gente tava vindo de carro na estrada, eu tava com medo de perder a entrada, sabe? De, tipo, entrar no lugar errado, assim. É impossível, Sidney. Tem um monstro no final da paisagem, assim, que é o estádio do Cowboys, sabe? É animal, cara. Pô, cara, é impressionante realmente, né? É imenso aquele estádio, mais de 100 mil pessoas e é como você falou, o dia lá começa não quando o juiz apita, né? Mas assim, começa todo o dia, né? A chegada no estádio. E como tinha aquele pessoal lá no estacionamento fazendo churrasco ou tava parado aí? Então, a gente tinha, do lado do estádio do AT&T, tem um Walmart bem grande lá. Então a gente aproveitou, foi um pouquinho mais cedo e estacionou o carro já no Walmart mesmo, para não precisar pagar estacionamento, essas coisas, tranquilão, deu para estacionar lá. E aí a gente entrou no Walmart e falou, vamos pegar alguma coisa pra gente ficar um pouco aqui antes de entrar no estádio, né? Isso era umas 11h30. Pô, todo o estacionamento do estádio já tava rolando churrascão, galera jogando bola, toda a torcida misturada. E quando a gente entrou no Walmart, cara, o Walmart tava tomado por NFL. Torcedor dos Patriots, torcedor dos Cowboys. Eu comentei isso no pré-jogo e durante o intervalo também no ao vivo, que tinha muito torcedor dos Patriots lá, cara, mas muito mesmo. Cara, isso é que eu ia, só te interrompendo, que eu ia perguntar, e você já se adiantou sobre a quantidade de torcedor dos Patriots que tinham dentro do estádio, né? Uma coisa que eu achei impressionante foi que dava pra ouvir o snap count do Tom Brady, a gente não escuta isso quando ele joga fora de casa, de tão alto que é o barulho, e lá dava pra ouvir, então foi bem em massa, né, a torcida nossa. Foi, durante o jogo, em alguns momentos, a torcida dos Patriots era mais barulhenta do que a dos Cowboys. No final do jogo, quando a gente foi saindo para descer nos corredores ali para chegar até o estacionamento, um canto de Brady, assim, o tempo inteiro, tomou o estádio, sinceramente. E uma coisa que eu achei muito interessante, cara, e depois eu tive a oportunidade, durante o jogo, isso já vou até, não falando das jogadas, mas do que eu senti dos Cowboys nesse jogo. Durante a partida, minha noiva também falou isso. A torcida não estava empolgada, cara, e nem os jogadores. Eu acho que essa saída do Romo e do Bryant, a lesão dos dois, afetou muito a moral da cidade até, cara. Porque aquele telão gigantesco ficava gritando, aparecendo lá, get loud, tipo, faz barulho, fique em pé. E não tinha, cara. A torcida não fazia barulho, sabe? Terceiro down dos Patriots, eles quietos. E tinha casos que era o terceiro down dos Cowboys e a torcida do Patriots fazendo barulho de tipo, vamos fazer barulho com a defesa, sabe? Impressionante, né? Acabou com essa lesão, devastou mesmo o coração deles, digamos assim. Era um dos confrontos mais esperados, né? Quando saiu o calendário. É uma pena, assim, pro geral do confronto, mas pra gente foi ótimo que a torcida fez se ouvir lá, né? Pois é, e depois do jogo eu conversei com um casal, que eles eram de San Antonio. E eu tive a oportunidade de conversar com eles e eu perguntei, eu falei, viu, eu sou do Brasil, eu expliquei todo o meu caso aí com a NFL. Eu falei pra ele, eu achei muito estranho. Por exemplo, CJ, naquele fumble que o Witten tomou, eu não sei se na TV apareceu ou não, ele não fez cara nem de bravo, cara, ele não ficou nem chateado que ele fez o fumble, sabe? Ele tomou o fumble, fumble, perdi, beleza, saiu do campo. Aí eu perguntei pra eles assim, por que tava acontecendo isso? Por que os jogadores não estão demonstrando? Por que a torcida estava quieta? E ele falou que, assim, sem os dois, eles basicamente sabem que a temporada está muito complicada e meio que todo mundo entrou nessa onda de que não vai dar, sabe? Tá triste, assim, do ponto de vista deles, né? É lógico, cara, porque o estádio estava lotado, todo mundo foi, mas não é aquela torcida forte, sabe? Aquela torcida que... Eu assisti o jogo contra o Buffalo Bills, a torcida do Bills o tempo inteiro enchendo o saco. E ali não, foi, tipo, muito amigável, até mais do que precisava, até. Entendi.
E só mais um para não estragar a coluna que tu vai fazer, né, essa semana, para não tirar os detalhes. Mas acho que muita gente tem essa curiosidade também. Cara, e aquele telão? É isso tudo mesmo? É isso tudo mesmo, Sidney. É sem noção, eu diria. Não precisa de um telão daquele tamanho, a verdade é essa. Foi faraônico, assim, né? Foi luxo, não precisava. Eu até brinquei que se ele fosse um pouco maior, ele ia atrapalhar de ver o campo. Porque ele é muito grande, cara, mas muito grande mesmo, assim. É absurdo, mas o estádio inteiro, sinceramente, cara. Desde a entrada, os portões, o pessoal que trabalha lá é muito gente boa. Eu tive um problema no dia que eu fui visitar o estádio, eu tive um probleminha lá de entrar no estádio e, 5 pessoas pelo menos pararam pra resolver meu problema juntas. De assim, não, você vai entrar assim, não tem problema nenhum, a gente vai dar um jeito. Assim, foram muito atenciosos, muito legal, assim, não só a questão estrutura que eles fizeram, mas a forma que eles trabalham ali dentro também, sabe? É muito organizado. Exatamente, cara. O Cowboy Stadium, sinceramente, AT&T Stadium agora, você tem que ir, se você puder, vá, porque vale muito a pena, até se você não for torcedor de nenhuma das duas equipes. Oh, legal, né? Vai ter bem mais detalhes aí no texto que você vai fazer essa semana, né? Vai sim, vou escrever bastante lá. Vamos falar desse jogo, Patriots 30, Cowboys 6, como a gente falou já no começo, um jogo que poderia ser muito mais complicado se o Cowboys estivesse completo e que mesmo assim nesse primeiro tempo chegou a complicar um pouquinho, né, cara? Complicou, muita gente achava que ia ser fácil esse jogo, né, e mesmo sem os titulares ali do ataque, eu achava que não seria fácil, e o começo do jogo mostrou isso. Os Cowboys vieram com um visual, digamos assim, meio diferente na defesa. Até o próprio Bill Belichick admitiu que ele não tinha visto eles jogarem com essa formação ainda. Eram 3-2 com 6 defensive backs. Então, o ataque da gente demorou um pouco a se ajustar. E o que demorou a se ajustar, e por isso o ataque como um todo não conseguiu produzir no início, foi a linha ofensiva. A linha ofensiva teve um começo horrível. Às vezes, os Cowboys mandavam 3 caras apenas no pass rush e eles chegavam no Brady. Uhum. Solder fez um primeiro tempo horrível, Volmey também. Então, até eles conseguirem ajustar isso aí, o ataque não produziram. O Hardy, o Greg Hardy, foi o primeiro jogo dele que ele estava com suspensão, ele tinha 4 jogos de suspensão. E durante a semana ele falou na TV que ele queria muito enfrentar o Brady de novo, que ele ia ver o Brady no chão de novo. E até falei no nosso ao vivo lá, ele conseguiu isso no primeiro tempo, ele foi um problemaço para o OL dos Patriots. A minha noiva chegou a comentar comigo, ela falou, não vai dar, porque toda vez que sai a bola, o Brady pega na bola e tem alguém chegando nele. Tava assim, absurdo, a gente vendo ele de cima de onde a gente tava, era absurdo, cara, assim, o tempo que o Brady tinha, não tinha tempo nenhum. E isso foi um grande problema. E o Hardy muitas vezes chegou, né? Tanto que ele fez, acho que 3 sacks, se eu não me engano. 2. Quando ele não chegava, alguém dobrava na marcação com ele e abria espaço para outro cara entrar. Então foi um problema muito sério. Mas que, dos males, dos menores, assim, vamos dizer, mostrou pra gente também que a gente tem problemas e que os técnicos, o Belichick, todo mundo, eles conseguem resolver os problemas, né, cara? Porque daí, agora que voltou do intervalo, o Hardy sumiu. Não se viu mais o Hardy em campo, cara. Ele cansou um pouco também, né? O primeiro jogo dele dava pra ver que depois de algumas jogadas ele colocava a mão na cintura, aquela posição clássica de cansaço. E já no fim do primeiro tempo, algum ajuste deu para perceber. O Solder começou a fazer aquele chop block em cima do Hardy, que é quando o jogador da linha ofensiva se joga nas pernas do jogador da defesa para impedir que ele chegue, né? Para fazer ele tropeçar. Então, já que ele não estava dando conta de bloquear, ele estava pelo menos tentando fazer o Hardy tropeçar no final do primeiro tempo. E no intervalo, como você falou, realmente eles ajustaram mesmo. O Belichick é sensacional nisso. Até tem estatística dizendo que o recorde dos Patriots, assim, quando eles vão para o intervalo na frente, é o melhor da NFL disparado, porque o que está precisando ele consegue resolver no vestiário, e o time volta outro time, ou então volta melhor ainda e segura. O que eu senti muito do Hardy foi isso, ele saía muito aberto,
sempre muito aberto, e ele vem muito rápido. Então, assim, a velocidade que ele vinha junto com a força dele, o Soldier não estava conseguindo mesmo. Batia no Soldier, o Soldier ia para trás. Então, acho que esse chop block começou a ajudar porque atrasava muito o Hardy. Mas, Sidney, uma coisa que eu achei importante, cara, igual a gente falou, recuperou, nem recuperou, ajustou os problemas e, de novo, a gente marcou bastante ponto, né, cara? Foi um ataque que voltou muito bem. Uma coisa que eu achei interessante foi o Brady conseguiu espalhar muito a bola, né? Porque o Edelman teve 4 recepções só, o Gronk também com 4 recepções, o Lewis foi o que mais recebeu com 8 passes recebidos. Então ele espalhou muito bem o jogo e os Cowboys não podiam marcar um cara só, eles tinham que marcar todo mundo. O Gronk foi muito bem marcado, então ele não conseguiu aparecer tanto, mas isso abriu espaço para outros, né? O Brady foi sensacional, errou 7 passes apenas na partida, né? Não foi aquele caminhão de jardas dos primeiros jogos, mas foi muito sólida a atuação dele. Gronk, me surpreendeu o Byron Jones, que é um cornerback calouro do Cowboys, que fez um ótimo trabalho marcando o Gronk, apesar assim, ele não estava só, né? Ele tinha sempre um linebacker que ajudava, mas ele foi muito bem. Mesmo assim, o Gronk ainda apareceu em algumas conversões importantes, né, de terceiras descidas. Edelman sensacional, cara. Que jogador. 4 recepções, 120 jardas. Aquele touchdown dele, eu não sei como ele conseguiu passar ali no meio de 4 ou 5 jogadores dos Cowboys. Então, realmente, ele espalhou a bola e não tinha como parar todo mundo. É como você falou, né? Se você dá ênfase a um jogador como o Gronk, que coloca 2 caras nele, vai ficar gente no mano a mano e nem sempre eles vão ganhar. Então... foi bem isso. O TD do Edelman, vamos aproveitar para falar dele. Eu tive uma visão muito, muito única dele e é muito legal isso do porquê que vale a pena você ir num estádio. Na TV, muitas vezes a jogada tá fechada no jogador, né? Então a gente vê o que tá acontecendo, assim, um detalhe que no estádio você não tem, mas você tá fechado. Ali no estádio, a hora que o Brady soltou a bola e o Edelman pegou, a gente do estádio sabia que ia ser touchdown já. Porque você vendo como a defesa tava, como tipo, tinha um buraco no meio, eu só pensei nisso, corta pro meio que é touchdown. Então, assim, essa visão é muito diferente, sabe? De tipo, eu tava comemorando touchdown já antes, a hora que ele cortou pro meio, eu falei, touchdown, caramba, eu já tava pulando. Porque dava pra ver como a defesa do Cowboys caiu na jogada e ela se desmontou inteira, assim, não tinha... Os safeties já estavam todos espalhados e tal. E aí o Edelman, cara, a velocidade dele de corte, ele retornando o punch também, Sidney, é absurdo, cara, não é à toa que ele é um esquilinho mesmo, é muito rápido, cara. Eu costumo falar que o primeiro cara que chega nele no punch sempre erra. O primeiro cara é driblado 99% das vezes, ele é muito ágil lateralmente. Até, a defesa do Seattle teve trabalho com isso no Super Bowl, né? Uhum. E é interessante dessa jogada também é que foi uma pick play, aquela que os recebedores cruzam, né? Para os cornerbacks se chocarem ali pelo meio e dar espaço, que há pouco tempo tinha sido dado uma falta no Amendola, né? Na recepção de Amendola, e essa não. A Amendola se chocou com 2 jogadores dos Cowboys e deixou o Edelman totalmente livre na hora da recepção, né? Aí depois ele ligou a turbina e foi embora. Look at Edelman break 2 tackles and Edelman is home for the touchdown. Eu percebi muito a importância que o Lewis está ganhando nesse time. Por muitas vezes o Lewis alinhou como um receiver, por muitas mesmo, e ele foi, eu diria que ele foi o jogador-chave desse ataque, porque ele realmente assumiu essas corridas, a maioria das corridas estão sendo com ele. Em números, foi bem dividido, quantas vezes ele tocou na bola e quantas vezes o Blount pegou na bola. Mas eu digo, na participação dele, de uma hora tá de receiver, outra hora tá de running back correndo com a bola, outra hora ele é running back que recebe a bola, e o que ele faz dentro de campo, ninguém tá fazendo. O touchdown dele foi isso, cara. Foi o contrário do touchdown do Edelman. A hora que ele pegou a bola, eu falei, putz, não vai dar. De repente era o touchdown. Porque não tem como, ele passa, ele faz teletransporte, eu acho. Esse de Lewis, quando ele recebeu a bola, eu disse, ele vai ganhar 1 jarda aí no máximo, né? Que ele recebeu na linha de 10 jardas, tinha 4 jogadores na frente dele dos Cowboys. Ele passou por baixo do braço do cara lá, que eu não sei até agora como ele conseguiu se encaixar ali. Porque foi muito reflexo, muita agilidade.
E, cara, ele não só é um destaque dos Patriots, como é um dos destaques da NFL, na minha opinião, até aqui. Ele é o líder da NFL em jardas após o primeiro contato. Ele tem 3,36 jardas de média após o primeiro contato, cara. Isso significa o quê? O cara é extremamente ágil. O cara encosta nele, mas ele consegue sair para um lado ou para o outro. Ele já forçou 58 tackles errados nessa temporada. 58. Então, é impressionante. Se você junta 58 tackles que tentaram dar nele e não conseguiram, fora quando relam nele, ele ganha mais 3,30, tá aí a grande importância dele, né? Normalmente, se a gente for contar isso, normalmente o terceiro cara derruba ele. 4 jogos e ele já é o principal running back do ataque, já deixou o Blount para trás. E, cara, só queria falar um pouquinho de Blount, que tem uma coisa que tá me dando nos nervos já, cara. 3ª para 1, 4ª para 1, ele não consegue. Legarrette Blount não consegue. Isso ele já mostrou. Todo jogo eles tentam situações de poucas jardas com ele e ele não passa, porque ele é lento para engrenar. Então, numa jogada de 3ª para 1, você precisa de um cara que exploda ali pelo meio entendeu? Ele não. Ele hesita, ele olha, não sabe se vai por aqui, vai por ali, e o cara chega e ele perde até jardas às vezes. Então, ele acaba sendo mais lento do que o cara da defesa, né? Exato. Quando ele engrena, depois de uns 3 passos, aí é difícil segurar, é difícil parar, como ele teve uma corrida de mais 30 jardas. Mas para situações de 1 jarda, várias vezes nessa temporada já, ele não consegue. E essa foi um dos problemas nesse jogo. Tentamos 10 vezes a terceira descida e só conquistamos 3, cara. É 30% só de aproveitamento. É muito baixo para um time que quer espalhar mais o jogo, que não quer lançar tanto a bola, igual a gente vem falando, que não pode forçar tanto o Brady. Isso é um problema que precisa resolver. E esta é uma função que está sendo do Blount, como você falou, e ele não está conseguindo fazer. Então, assim, muitas vezes ele está sendo mais um running back de segunda tentativa do que de terceira, porque na segunda ele ainda tem um espaço maior, não precisa dar tanta porrada ali no meio. O touchdown do Brady mostrou isso, né, cara? O Brady tá ganhando muito mais jarda quando ele enfia a cabeça lá dentro do que o próprio Blount, que tinha que estar fazendo isso. Aquele touchdown não tinha que enfiar o Brady ali no meio, tinha que pôr o Blount pra entrar no meio, certo? E essa crítica vai um pouco também pro McDaniels, que ele é um coordenador ofensivo sensacional, mas falta criatividade. Toda vez que é 3ª para 1, 4ª para 1, é corrida pelo meio. Ele não tenta um play action, ele não tenta aquela jogada que o quarterback joga, né, pro lado, a bola pro running back, ele não tenta um sweep com o Edelman atravessando o campo. É sempre a mesma jogada, quando é 3ª para 1. Aí fica manjado, né? Só para que eu lembrei agora que o pessoal cobrou perguntou muita gente durante o jogo, até depois no Twitter, sobre o Scott Chandler, porque ele não apareceu, O pessoal tem que se acostumar que o plano de ataque dos Patriots, ele não é aquele time que ele tem uma identidade de ataque e ele faz aquilo todo jogo. Eles alteram o plano de jogo focados no adversário dessa semana. Então vai ter jogo que eles vão tentar correr 30 vezes com a bola, vai ter jogo que eles vão passar, Brady vai passar 40 vezes. Então, com certeza, daqui para o final da temporada, em várias ocasiões, o Chandler vai ser utilizado. Eles não acharam que seria bom, né? Assim, o ideal no plano de jogo para os Cowboys. Então, não se preocupem, não, que não é que ele está perdendo espaço, não. Eu acho que é uma questão mais do plano que eles fizeram para essa semana mesmo. Look at Edelman break 2 tackles and Edelman is home for the touchdown. Vamos falar um pouquinho da defesa agora, Sidney. Foi um bom jogo da defesa, hein, cara? Apesar de que o ataque dos Cowboys não tinha muita criatividade até. Eles não tinham muito o que fazer, mas a defesa, pro que eles apresentaram pra gente, a defesa se mostrou preparada, né? Muita gente tá dizendo, foi bem, mas também contra Brandon Weeden e tal, mas, pô, se você joga contra Brandon Weeden e leva 30 pontos, aí tem algum problema, sério, né? A defesa fez o que ela tinha que fazer, e na minha opinião, muito bem, não deu chances ao ataque dos Cowboys. O final do segundo quarto, o Brandon Weeden tava com 36 jardas aéreas, ele conseguiu muitas jardas no final do jogo, enquanto a defesa tava visivelmente sem vontade, dando espaço, entendeu? Uhum. Então, assim, anularam primeiro o plano de jogo que eles se propuseram a fazer, fizeram perfeitamente, que era tirar o jogo terrestre e forçar a bola para o Weeden. Então, quando o jogo terrestre dos Cowboys não encaixou, aí já dava para saber que ia ser uma longa tarde para eles, dependendo do Brandon Weeden. E uma coisa que eu gostei muito foi da linha de defesa, cara. Eles trabalharam muito bem. O meio da linha trabalhou muito bem. O Brent, o Seliga, o próprio Malcolm Brown. Os 3 jogaram muito bem, conseguiram forçar muito bem pelo meio. E isso fazia com que os Cowboys, quando tinham que correr pelas laterais. Eles viram que pelo meio não funcionava. Muita blitz chegando no Brandon Weeden.
E é isso que você falou, cara. Se o Brandon Whedon não é um QB bom, mas é contra ele que a gente jogou. A gente vai ficar toda semana esperando pra falar quando que os Patriots vão jogar mal. Parece que todo mundo quer que jogue mal, né? Tipo, jogamos bem, tá bom, beleza, vamos pro próximo. E o Brandon Whedon, ele fez quase 30 pontos nos Falcons. Então ele vinha de 2 jogos de mais de 20 pontos de ataque e fez 6, cara, nesse aí. Nenhum touchdown. Não, ele não fez nada, né? Quem fez foi o kicker. Foram tudo field goal. Ele não conseguiu... Ele basicamente conseguiu o first down, cara. O final do jogo os números deles são só no final do jogo, igual você falou. Porque entre o jogo mesmo, não conseguia nada. A opção dele era passe no running back. E a defesa estava muito bem preparada para isso, esperando o espaço, ia lá e pegava. Ele procurou muito pouco o Ethan, pouquíssimas vezes, tanto que a torcida do Cowboys estava reclamando já. E, cara, e aí que também ajuda o quarterback não ser um quarterback de elite. Tinha momentos ali que de cima dava para ver que, por exemplo, tinha receiver dele sozinho, desesperadamente estava sozinho no meio do campo e ele fazia o passe no running back para o running back ganhar uma jarda só. Realmente. Você falou do Jason Witten aí, cara, isso me lembra que o Devin McCourt saiu um pouco da função dele de ficar lá em cima, né, lá como último homem ali, e por várias vezes ele foi designado para marcar o Jason Witten e fez um ótimo trabalho, cara, contra ele. O Witten é um dos melhores tight ends da NFL e o Devin McCourt aí, um dos melhores safeties, foi um bom duelo, mas o McCourt levou vantagem aí. E uma coisa que a gente brinca que o Belichick e os caras ouvem nosso podcast, a gente já reclamou bastante dessa questão de quando o Chung tinha que marcar os tight ends, né? Que normalmente ele deixava muito espaço. E nesse caso, como o Witten é um tight end de classe, de poder, trocaram e resolveu. O McCourt fez um trabalho excepcional contra o Witten. Continuando no trabalho excepcional, eu tenho que falar do Collins, cara. Como é gratificante assistir o Collins de lá, Sidney. Você não tem noção, cara. Não tem uma jogada que o Collins não chega, cara. Ele tá em todas. Esse jogo ele tava em todas as jogadas. Absurdamente em todas. É impressionante, cara. Até o melhor resumo do jogo dele foi o Devin McCourt que deu, falando que ele não é humano. Porque ele faz de tudo em campo, ele tá em todas as jogadas, sempre tá perto da bola. É um cara extremamente atlético, ele marca bem, ele vai em cima do running back bem, ele vai pro press rush, ele vai bem. Cara, impressionante a gente conseguir draftar esse cara no segundo round, ele faz de tudo. Tem uma jogada que eu vi uma foto, né, daquela câmera que você vê do alto, né, que você vê todo o desenvolvimento da jogada. Foi um screen pass dos Cowboys e na hora da foto, o running back dos Cowboys estava lá, tinha um corredor na frente dele e tinha 2 caras da linha ofensiva bloqueando o Jamie Collins. Então, você olhava a foto e você pensa, não, esse cara vai correr 15 jardas aí. Cara, ele conseguiu 3 jardas, porque o Collins se livrou de 2 jogadores da linha ofensiva e fez o tackle no running back. Então, é impressionante como esse cara é atlético e que jogador a gente tem. E é legal ver, cara, dali eu percebi muito, assim, o buraco que ele passa entre o OL. Não tem. É um buraco tão pequeno que ele tem que virar de lado e ele passa, cara. É absurdo, é absurdo. Eu imagino você jogando de OL contra um cara desse, que você fechou o espaço e ele passa mesmo assim, sabe? Ele é muito explosivo, ele é muito inteligente e ele tem uma leitura da jogada excepcional, cara. Que acho que é o mais importante, é ele saber o que ele tem que fazer, né? Não adianta ele ser rápido, ele ser explosivo e ele tomar a decisão errada. Ele toma a decisão certa, essa é a grande coisa do Collins. E assim, forçou o fumble e é o 3º jogo seguido dele já com fumble forçado. E vamos ver até onde vai esse Collins, cara, porque se continuar desse jeito, é Pro Bowl com certeza, não tem como ele não ser. Ele é presente no campo. E ele ainda teve um sec anulado por uma falta do Jabal Shear, né? O Jabal Shear segurou na grade do capacete e anulou um sec dele. Sim, exatamente. Já falando de Shear, também jogou muito bem, 2 sacks. E, cara, e aquilo que a gente já falou num outro podcast, e dessa vez eu vi ao vivo. Quando ele vem, se deixa ele vir, Sidney, é um caminhão sem freio, cara. Ele vem dando no meio do OL, que o OL chacoalha, cara. Você só vê aquele cabelo dele maluco atrás, e o Sheard é muito difícil de segurar, cara. Que adição pra essa linha, pra esse front seven, pra essa defesa, cara. Ele não ganha só na agilidade, ele ganha na força também do OL, né? Na força, como eu falei, ele pega a velocidade, cara, e ele bate muito forte no OL. E de um jeito ou outro ele passa, sabe? Ele vai atropelando, na verdade.
E ele tá pedindo passagem aí pro Rob Ninkovich na titularidade aí na posição da esquerda, né? Como defensive end. A briga tá boa, cara, porque o Ninkovich é um cara que a gente confia, que a gente gosta. Eu sou um puta fã do Ninkovich, mas que esse ano nada, né, cara? Ele conseguiu uma jogadinha ou outra, mas não é aquele Ninkovich que a gente sempre... O Ninkovich que tá sendo o Collins, que toda vez que a gente olhava o Ninkovich tava lá. Eu não sei se essa... Será que essa rotação tá fazendo mal pra ele, Sidney? Será que se ele manter o ritmo ali, ele fica mais quente, de repente, ele fica mais no jogo? Acho que é a única coisa que eu posso imaginar que tá acontecendo com o Ninko esse ano. Quando a gente olhava antes da temporada, eu achei que seria o contrário, né? Eu achei que a rotação deixaria eles mais cansados, todos eles, e que eu achei que o Sheard ia rodar tanto com o Ninkovich quanto com o Chandler Jones, e a gente não tá vendo muito isso, né? Ele entra no lugar do Ninkovich e quando entra tá pressionando melhor. Então eu não sei se realmente tá faltando ritmo pro Ninkovich, se alguma coisa que ele tá com algum problema aí discreto, uma lesão que não é tão séria, realmente eu não sei, mas ele não, como você falou, ele não tá conseguindo ser aquele destaque que ele vinha sendo até a temporada passada. Look at Edelman break 2 tackles and Edelman is home for the touchdown. Vamos entrar na secundária, cara. Butler teve um bom jogo de novo. É uma coisa que eu achei interessante, ele não ficou no Beasley, ele não ficou no Witten, ele ficou no lado dele ali. Quem alinhava, ele marcou dessa vez. Ele pegou muito o Terence Williams, né? Isso. E foi cedeu um passe só que veio para ele de 4, que foi para 17 yards, então ele foi muito bem. O Logan Ryan também teve um bom jogo, 1 de 3 só para 3 jardas e a interceptação. Tava muito bem, marcando muito bem. Agora, o Terrell Brown, que foi um jogo ruim pra ele, né, cara? Teve falta e todas as bolas que veio nele, ele deixou receber. O Terrell Brown até era uma dúvida pro jogo, ele teve problema de lesão recentemente, até achei que ele não seria poupado, mas ele foi. Mas ele não entrou como titular como vinha sendo antes, né? Eles começaram o jogo com Malcolm Butler e Logan Ryan, e quando precisava de um terceiro, o Justin Coleman entrava e o Logan Ryan ia pro slot. Então, o Terrell Brown entrou, mas não sei se o Bill Belichick realmente tirou dele a condição de titular ou se está poupando ele da quantidade de snaps pela lesão. Como a gente falou, não é um parâmetro muito grande você avaliar essa secundária contra o Brandon Williams, mas eles fizeram um trabalho muito bem diante do jogo que se apresentou para eles, né? E um negócio que eu achei interessante da secundária é que a gente discutiu muito isso aqui na off-season, que saiu o Rivers, saiu o Brown, e agora a gente vai ser aquela zona, vai jogar em zona e pronto. Não, a gente tá vendo muito main coverage, a gente tá vendo press coverage, que é quando o cornerback pressiona o cara na linha de scrimmage, né, para desestabilizar a rota dele. Isso, eles estão alternando. Uma defesa boa, ela não pode esperar jogar só em zona contra quarterbacks bons e sair vitoriosa. Ela tem que fazer as duas coisas. E a gente achou que não haveria muita marcação homem a homem esse ano, e até que está acontecendo. Look at Edelman break 2 tackles and Edelman is home for the touchdown. Vamos para Special Teams. Sidney, tem duas coisas rápidas para falar que eu quero deixar claro. O belo punch de 60 jardas do Ryan Allen, que mudou o jogo ali naquele momento. A gente estava sendo apertado e ele colocou o ataque dos Cowboys lá para trás, a defesa entrou, parou o ataque e colocou o nosso ataque numa posição muito boa para anotar. E o Gostkowski com aquele field goal de 57 jardas, cara. O que é aquele chute, Sidney? É impressionante, cara. O Gostkowski, eu já deixo de falar que ele é um dos melhores, já estou falando agora que ele é o melhor kicker da NFL. Pode ser o torcedor em mim falando, mas ele não erra, cara. Abaixo de 60 jardas. Antigamente eu falava, abaixo de 50 ele é automático. Abaixo de 60 ele é automático. 57 ele acerta no meio do Y praticamente e ainda com sobra, né, na força do chute. É um cara que é decisivo mesmo, você pode contar com ele. Nesse momento do chute dele foi engraçado, porque eu tava... Uma das coisas que é legal na NFL, não tem divisão de torcida, né? Então fica todo mundo junto. E eu tinha do meu lado esquerdo bastante torcedor dos Patriots e do meu lado direito e atrás de mim bastante torcedor dos Cowboys. A hora que, nesse momento que eles foram pro chute, o estádio inteiro, eu diria, porque tanto o meu lado esquerdo quanto o meu lado direito e eu também, pensamos, vão chutar daí? Vamos ver se dá, sabe? Não vai ser... Ninguém tava esperando. Aí ele vai e manda aquele chute no meio, perfeito. Eu olhei pros torcedores do Cowboys, um cara olhou pro outro, assim, dois amigos, um olhou pro outro e fez assim, what?
daí, até isso que vocês vão fazer hoje, tipo, não bastasse tudo que vocês estão fazendo, vocês vão acertar chute de 57 jardas, e a galera dos Patriots comemorando como se fosse touchdown, sabe? Tipo, puta merda, Gostkowski é Gostkowski, não tem essa, cara. Ele deixou o estádio inteiro de boca aberta com aquele chute, cara. Eu posso garantir porque eu tava lá e abri minha boca também. Look at Edelman break 2 tackles, and Edelman is home for the touchdown. Antes da gente entrar em Colts, Sidney, eu acho que a gente tem que falar. Eu queria dar um geral desse jogo. Foi um jogo importante pra gente fazer um 4-0 aí, que dá uma diferença interessante e muito importante na continuação do campeonato. E foi mais um jogo que mostrou que o nosso ataque tá tinindo nesse ano, cara. 149 pontos nos 4 primeiros jogos, bateu o recorde de 2007, que era de 148. 2007, aquele ano que todo mundo tá querendo comparar com esse, né? Cara, isso aí tá me incomodando um pouquinho. Muito torcedor do Patriots, tudo que acontece esse ano, porque tem algumas semelhanças, né? Começou com escândalo e tal, e o time meio que entrou com raiva na temporada porque duvidaram da honestidade, da capacidade. Mas qualquer coisa que acontece no jogo dos Patriots, eles tentam comparar com 2007. E qualquer jogador que aparece, alguém puxa um Randy Moss ali para comparar. Galera, não é saudável estar pensando em 2007. Foi um ano especial, apesar da tragédia no final, mas uma temporada invicta não deixa de ser um grande feito. Mas vamos parar de se preocupar com essa história de 2007, de temporada invicta, e vamos aproveitar esse time aí que está muito bem. Nem sei se é tão bom terminar invicto, além de fazer história, mas pelo fato de que uma derrota às vezes é uma oportunidade de o time refletir, de o Bill Belichick apontar erros e mostrar o que acontece. Então eu prefiro que se perca um jogo na temporada regular e que isso sirva de lição do que se vai invicto e esse peso fica nos playoffs. O time entra pressionado com a obrigação de vencer. Então me incomoda um pouco essa história de tudo que acontece nos peitos, a galera querer buscar alguma coisa com semelhança com 2007 e tentar fazer disso repetir a temporada invicta. Sem dúvida. Se eu tivesse que olhar um ano para eu comparar, eu olharia o ano passado, que foi campeão. É o que eu quero. Eu quero que pelo menos empate. Com 2007 a gente perdeu o Super Bowl. Eu preferia ter perdido jogo durante a temporada e ter ganho o Super Bowl. Então, não vai ser como, a própria mídia força com que isso aconteça, mas é bem isso aí mesmo. 2015, né? Vamos ver o que vai acontecer esse ano. Vamos olhar pra frente. Às vezes essas comparações elas não são boas. Por exemplo, parece um wide receiver nos Patriots que é bom, aí a galera começa a comparar com o Randy Moss. Aí a gente, ano passado, teve Darrelle Reeves, aí a partir de agora, então, nenhum corner vai ser bom porque ele não vai ser Darrelle Reeves. Então, aí não é legal isso aí. Look at Edelman break 2 tackles, and Edelman is home for the touchdown. Bora falar de Indianapolis Colts, Sidney. Sunday Night Football, jogão. Era para ser o jogo que o Brady ia voltar e acabou que vai ser o jogo que o Luck vai voltar, né? Andrew Luck perdeu os 2 últimos jogos dos Colts por uma lesão no ombro, e é no ombro que ele lança, né? O ombro direito, então é um negócio que realmente atrapalha o quarterback. Não sei se dá pra dizer que é certeza que ele vai jogar, mas acho que é muito grande a chance, porque os Colts acabaram de dispensar o terceiro quarterback que eles tinham contratado, então tudo indica que o Luck vai voltar. E esse jogo, se pra gente é o jogo mais esperado do ano, por tudo que aconteceu na final do UFC do ano passado, as acusações, pra eles é extremamente importante, porque eles querem ganhar da gente e dar um troco, né, pelas derrotas até meio que embaraçosas que a gente impôs a eles nos últimos 3 anos. Então eu acho que se ele tiver acima de 50%, ele vai para esse jogo. Uma coisa que eu acho interessante é que, assim, eles começaram um ano um pouquinho capengas, e perderam o Luck, parecia que estava tudo jogado às traças, mas o Hasselbeck conseguiu levar esse time para 2 vitórias. Isso é muito importante pro o que ele fez, né? Se o Luck voltar e ele não entrar mais, ele teve uma importância muito grande nesse campeonato dos Colts por essas 2 vitórias. E assim, será que o Luck tá pronto para voltar mesmo? Ou será que vão tentar por ele porque é os Patriots, sabe? Tipo, e muito assim, se eles estão capengando, ganhar dos Patriots é o que eles mais precisam nesse momento, né? Ele não tá numa temporada boa, Andrew Luck, mesmo antes de se machucar. Ele tá cometendo muitos turnovers, tanto fumble sofrido quanto interceptações. Eles não estão bem esse ano, eles pegaram uma tabela fácil. Eles perderam os 2 primeiros jogos, né? O segundo jogo eles perderam pro Jets, que tá com uma defesa muito boa. E as 3 vitórias seguidas deles, agora nessa sequência, foram 3 times muito fracos, né? Que é o Tennessee Titans,
perderam o Tennessee Titans tiveram que virar no último minuto. Ganharam do Jacksonville Jaguars por 3 pontos. O Jacksonville Jaguars perdendo 2 field goals, um para ganhar o jogo, outro na prorrogação para ganhar o jogo também. Ganharam do Houston Texans, que está fazendo a temporada horrível, no sufoco também. Então, eles não estão inspirando confiança. O ataque deles, que tem tudo para ser um ataque extremamente explosivo, não está sendo. Eu acho que assim, caso você fosse torcedor do Colts agora, vindo do início de temporada ruim, e os Patriots vindo extremamente embalados, ele está com muito medo desse jogo aí. Não é garantia de que a gente vai chegar lá e atropelar novamente, né? Pô, a gente sempre sabe que todo ano tem um jogo da temporada que não dá nada certo para o nosso lado e a gente perde. Mas o favoritismo é muito grande, na minha opinião. Sem dúvida, e querendo ou não é um clássico, né, cara? Clássico você não pode falar que vai ser fácil, nunca é. E é isso que eu falei, de tudo isso que tá acontecendo, o que eles mais precisam é ganhar os peitos com os peitos embalados. Então, assim, uma vitória para eles domingo pode mudar a temporada deles, assim, nessa questão do clima que tá dentro do time, sabe? Então, acho que eles vêm com tudo para ganhar esse jogo. E por mais que o ataque não esteja funcionando, que o Luck não esteja bem, que os receivers não estejam funcionando, é um ataque poderoso de nomes, né? Quando você põe os nomes ali, é um ataque que impõe respeito. E a nossa secundária, desde os Steelers, que não pega um ataque que no papel é interessante e que pode pôr muito problema pra gente. Então, assim, pra quem acha que a defesa jogou bem só porque era o Brandon Whedon, tá aí mais uma chance de mostrar que joga bem. Do outro lado, Sidney, eu acho que assim, os últimos jogos foram a gente correndo muito bem, né? O Colts tem esse problema de corrida, de parar a corrida. Continuam com esse problema porque não se reforçaram esse ano. E pode ser que esse seja o caminho, né? De novo, né? Às vezes eu acho que não dá para garantir isso só pela possibilidade de que o Belichick, por achar que todo mundo vai achar que os Patriots vão correr com a bola, ele resolve entrar com o Brady no shotgun e mandar passe para cima. Até porque a secundária dos Colts também está muito ruim esse ano. Então eu acho assim, nesse ponto que eu acho que o favoritismo nosso é grande. O nosso ataque está muito bem. A gente fez um jogo, o pior jogo do ataque foi esse contra os Cowboys ontem, e a gente fez 30 pontos. Então, a gente tá com um ataque muito bom, que vai pegar uma defesa que tá frágil no jogo terrestre e tá frágil no jogo aéreo. Então, tem várias possibilidades ali. Eu acho que os Colts, para entrar para terem chance de ganhar esse jogo com a gente, eles vão ter que fazer muitos pontos. Eu acho que nosso ataque vai conseguir pontuar bem. A chance de um 5-0 aí é grande, né? Eu acho. Então é isso, Sidney. Ficamos com mais um podcast. Domingo a gente vai estar lá fazendo nossa cobertura, como sempre. Vamos tentar fazer o pré-jogo de novo, mais uma vez. Acompanhem com a gente pelo Twitter, que é sempre legal. A gente vai dando... no Twitter é importante dizer, né, Sidney, pra quem nunca viu, a gente não comenta o jogo, o que tá acontecendo, o que todo mundo tá vendo. A gente vai dando informações que normalmente não se recebe durante o jogo, porque a gente segue muita gente de fora, tal, que os caras têm informação de dentro do campo. Então a gente vai alimentando a galera com essas informações. Então convido todo mundo a acompanhar com a gente. E não se esqueça, essa semana eu vou pôr um postzinho lá do Eu Sou Patriota sobre como que foi a minha experiência lá no estádio, e convido todo mundo a escrever também, né, CJ? Ficamos nessa. Mande seus textos aí pra gente, publique seus textos através de Patriotas, vamos espalhar aí as sensações, né, suas experiências pessoais aí com a NFL e com os Patriots. Um abraço, Felipe, um abraço pra todo mundo. Abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break.